Glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz. E bom que você veio essa noite, que o Espírito de Deus fale poderosamente no seu coração, mais do que já falou até esse momento. Eu creio que Ele vai continuar falando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2. Obrigado. Verso de número 1. Obrigado, querido. Vamos lá. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Espírito Santo, te damos graça por nos trazer esse lugar aqui, esse edifício que nós separamos para o louvor do Teu nome. Chamamos de igreja, mas é o lugar onde a igreja reúne-se. Eu quero louvar o Senhor pela igreja reunida nessa noite. Obrigado porque temos liberdade para isso. E nós queremos valorizar esse direito que nós temos de nos reunir, de congregar como igreja e de poder reunidos ouvir Tua voz e sermos pelo Senhor tocados, para ao sair daqui nós tocarmos outras pessoas, compartilhando Tua palavra com outras pessoas. Eu peço pela vida do João Lucas, que está em pneumonia. Peço a Deus pela vida do Jonathan, que também está com pneumonia. Peço ao Senhor Jesus pela vida do Rafael Murilo. Se ele ainda se encontra naquele leito de hospital internado, visita ele, Senhor, onde ele estiver. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos da casa do Senhor, que o Senhor os sare, que a Tua boa mão opere cura e que de uma forma maravilhosa o Senhor faça algo extraordinário e sobrenatural. E a nós que estamos aqui reunidos como igreja, fale ao nosso coração, que a semente de vida do Senhor, ela seja semeada hoje no nosso coração. Que o nosso coração seja terra fértil, seja uma terra preparada, adubada, algumas adubadas com muitas lágrimas. Mas nós Te louvamos, que o nosso coração está pronto para ouvir Tua voz. Então fala conosco, Espírito Santo. Ministra Tua palavra no nosso coração. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto muito maravilhoso, como todos os outros são. Mas esse aqui vai retratar o primeiro milagre de Jesus. Primeira vez que Jesus opera um milagre publicamente. Vai se falar de Jesus com 12 anos no templo, debatendo com homens, autoridades do assunto, homens conhecedores da lei. E os pais de Jesus, o José e a Maria, levam ele até Jerusalém, pois nas festas bíblicas eles ascendiam a Jerusalém. E lá eles tinham festas, celebrações. E enquanto estava ocorrendo a celebração, Jesus entra numa sinagoga. E tinha uma reunião na sinagoga naquele dia. E ele começa a debater com os doutores da lei. E os homens ficam admirados. Quem é esse garoto?
Que esse menino com esse nível de conhecimento tão elevado, tão grande. E é interessante porque ele tinha 12 anos de idade. E depois disso não se fala mais de Jesus. Só vai falar de Jesus lá na frente. Quando Jesus aparece na beira de um rio chamado Jordão, perto da região da Judéia, onde tem um camarada que comia uma comida diferente e tinha uma roupa muito diferente e chamava todo mundo de uma maneira muito diferente. Ele chamava todo mundo de cobra ou cambada de víbora, raça de víbora. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E ele batizava a galera, e era um batismo chamado batismo do arrependimento. Esse cara era um tal de João, o batizador. Por isso que os textos sagrados vão chamar ele de João o Batista, porque ele batizava nas margens do Jordão. Logo depois do batismo de Jesus, segundo alguns estudiosos, vão dizer que esse texto, João capítulo 2, esses 3 dias depois, foi logo 3 dias depois do batismo dele. E ele aparece numa festa. Uma festa de casamento daquela época era bem diferente do nosso contexto atual. No nosso contexto de hoje, a festa, se for fazer num salão, e dura aí, eu acho que 4 ou 5 horas de festa, dependendo do contrato que se firme com um salão, com um buffet. A festa de casamento na época de Jesus durava só 7 dias. Entrava gente, saía gente. Alguns cansavam de beber e comer e ir embora, e outros chegavam. 7 dias de festa. E diferente da nossa cultura, quando a gente fala de festa, a gente pensa logo o quê? Bolo, salgadinho. Não é assim? Comida, né, Dai? O contexto deles, falava de festa, falava tinha que ter vinho. Se não tinha vinho, não tinha festa. Pensa você ir para uma festa e não tem bolo. A festa deles pensa ir para uma festa e não ter vinho. E se tinha uma maneira de marcar negativamente o início de um casamento, era o início de uma jornada não tem vinho. E se preparava tudo, toda a logística estava pronta para receber muitos convidados. Alguns entravam, bebiam, iam embora, outros chegavam no meio da festa. E esse texto vai dizer que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, verso 1. E estava lá nessa festa, a mãe de Jesus, a Maria, estava lá. E dá-se a entender que Jesus chega enquanto a festa já está acontecendo. Jesus não chega no início da festa. Jesus chega enquanto a festa estava acontecendo, pois era natural ser festa de 7 dias. E no verso de número 2 diz, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Só que o verso 3 vai apontar algo muito difícil que estava acontecendo na vida daquele casal que estava iniciando a jornada. Diz assim, tendo acabado o vinho. Esse texto no original, acabado, significa ser deixado para trás na corrida, falhar no alcance do objetivo. Escuta, o casal estava começando, já ficando para trás. Na corrida do casamento, na corrida da vida 2, já começaram ficando para trás. Já começaram, conforme diz aqui, falhar em alcançar o objetivo. Talvez você que esteja me ouvindo, querido, eu não quero falar de casamento. Hoje não é dia para a gente falar do casamento. E por falar de casamento, dia 10 de junho, a gente vai ser no nosso 3º jantar romântico. E dessa vez não vai comportar aqui na igreja. Os 2 primeiros a gente fez aqui, o último ficou muito apertado. E dessa vez a gente arrumou um restaurante ali em Campo Grande. E depois você vai ter toda a informação, você só precisa dar o seu nome, para a gente já fechar todas as vagas lá com o restaurante, para a gente ter uma noite muito agradável. Mas vamos voltar para a palavra aqui. Tendo acabado o vinho, tendo acabado o vinho. Acabar é falhar. Tendo acabado o vinho, é falhar em alcançar os objetivos. Qual o objetivo da sua vida que você tem falhado? Em que área da tua vida você tem falhado? Pode ser no casamento,
pode ser na relação com os filhos, pode ser na relação, sabe, profissional. Tem gente que talvez esteja aqui e carrega uma mágoa profunda profissionalmente porque você não avançou. Durante algum tempo, eu carreguei uma frustração muito grande. Quando eu conheci a pastora, a gente conheceu no ano de 1714, irmão. Tem muito tempo que eu conheço essa mulher, gente. E assim que a gente se conheceu, eu estava fazendo concurso público para ser bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. E eu fiz a prova para servir em Barra Mansa, porque meus planos eram muito trevosos. Eu falei, eu vou servir lá em Barra Mansa, porque lá ninguém vai me conhecer naquela terra. E eu vou ter grana, eu vou ser bombeiro, vou ter grana. E eu vou fazer todas as atrocidades nesse mundo de meu Deus. Vou estar longe dos meus pais, vou estar longe da igreja onde eu sirvo. O pastor já não ligava mesmo para mim, agora longe, menos ainda ele vai ligar. E eu comecei a fazer o processo, estudei, fiz a prova, passei na prova intelectual, escrita. E aí eu ia fazer a prova, aquela que mostra se você é louco ou não, psicotécnico, isso aí. Era no sábado a prova. Na sexta-feira eu estava na esquina. Irmão, fica parado na esquina não, irmão. Não dá bobeira na esquina não. Eu estava parado na esquina esperando a Vila Olímpica de Nilópolis abrir. E todo dia de tarde, 5 horas da tarde, a Vila Olímpica abria, eu ia fazer exercício. Eu estava esperando a Vila Olímpica abrir, passou 2 sujeitos. Falei assim, ei Juninho, tem futebol hoje, mano. Falei, tô dentro. Falou, vambora, é conta, o time dos caras é bom pra caramba. Falei, sim que é bom. Vamos que vamos. Entrei para pegar a chuteira. Meu pai nunca me proibiu de jogar futebol. Meu pai me incentivava. Aquele dia ele falou assim, meu filho, vai não, filho. Amanhã você tem prova, você vai se machucar. Falei, vou não, pai, tô no auge da forma. Correndo pra caramba, pai, tô puro suco. Falei, não vai não, filho, você vai se machucar, cara. Amanhã você tem prova. Enfim, eu desobedeci meu pai. Eu fui pro campo, 10 minutos de jogo, eu tomei uma entrada, meu joelho rompeu o ligamento, minúsculo e qualquer outra coisa mais que você imaginar. Eu estava conhecendo essa santa mulher de Deus. Eu estava conhecendo essa santinha do Senhor. Eu tinha marcado com ela na porta da igreja, irmão, para selar o compromisso. A gente se conheceu no acampamento, deu um beijo nela. Eu dei uma moral para ela. Eu falei, eu vou dar um beijo nela. Ela está merecendo. Eu falei assim, na sexta-feira a gente se vê no culto de jovem. Eu falei, vou jogar um futebol quando acabar o culto, que eu não gostava de culto, irmão. Eu falei, quando acabar o culto, eu apareço na porta da igreja, ela já cultua, ela é crente. E aí eu vou dar outros beijos nela, fazer esse favor para ela. Eu vou beber uma água aqui para melhorar. Essa é a versão original. Se ela contar qualquer outra, é mentira, irmão. 10 minutos de jogo eu estava machucado. Os caras me jogaram numa caçamba de um saveiro. Minha perna, a parte da panturrilha, ela girava sozinha. E uma dor que eu gritava igual um louco dentro da saveiro. Falei, cara, me leva para o hospital ali do lado da igreja. Entrei na maca no hospital, falaram, olha, não tem médico aqui. Você precisa ir para Nova Iguaçu, aqui não tem médico para te atender. Quando eu estava descendo a rua da igreja, quem estava na sacada da igreja, irmão, esperando o noivo amado. E detalhe, tinha um camarada do lado dela, irmão. E o cara era meu amigo. Enfim, para encurtar a história, eu quase dei um soco na cara dele. E a gente começou o relacionamento. Eu fui no sábado, enfaixado, à base de remédio, fiz a prova, passei na prova do psicotécnico.
E a moça falou, olha, a prova, o teste físico está marcado daqui a 2 meses. Você tem que ficar bom desse joelho aí, rapaz. Eu falei, vou ficar bonzinho, vou passar. 6 meses depois eu não conseguia dobrar o meu joelho. Eu dobrava 35 graus só, muita fisioterapia, muita coisa. E foi a primeira das frustrações. Sabe o vinho acabar? O meu vinho acabou, irmão. E já estávamos namorando, tínhamos 2 anos. Eu falei, vou fazer a prova do bombeiro de novo, abril de novo. E se eu passar, assim que terminar o curso, eu vou casar com você. Vou te dar essa moral também. Te dei a moral lá atrás de começar a namorar, vou te dar essa moral de casar agora. Passei no teste de novo, intelectual. E aí comecei a treinar para o teste físico, recuperar toda a forma. Subi no negócio de uma corda lá. Que maldição é aquela, irmão, que botaram para fazer aquela maldade, tem que subir na corda. Para que aquilo, irmão? E eu tinha a minha maior dificuldade, correr, nadar, isso aí eu conseguia fazer tranquilo, mas subir naquela corda, eu lutava. E todo dia eu acordava cedo, ia para o campo, corria, e fazia exercício, fazia flexão. Mas quando chegava na hora de subir na corda, eu chegava até a metade, o braço começava a tremer, largava. Falei, eu vou conseguir. Faltava 2 dias para o meu teste, para a prova física. A minha mãe foi internada, ela ia fazer uma cirurgia. Eu fiquei sem notícia da minha mãe, depois eu fiquei sabendo que ela quase partiu, mas Jesus foi bom de deixá-la mais um pouquinho aqui na terra e tá até hoje aí, ó. 700 anos já, irmão. Glória a Deus, irmão. Noé saiu da arca, ela nasceu, gente. Ela é maravilhosa. 2 dias antes da prova eu fui subir, eu estava treinando dentro do quartel do bombeiro ali, o Cefap ali em Guadalupe. E o instrutor falou assim, olha, quando você pular na corda, você tem que pular e puxar, você não pode soltar seu peso. Senão você vai arrebentar o músculo do seu bíceps e do seu braço aqui. Eu já vi gente se machucar. Um dia anterior, um rapaz estava treinando junto comigo e o último exercício era da corda. Ele pulou, ele começou, quando chegou na metade, ele não aguentou. Eu vou cair. O cara, segura, rapaz, prende na perna. E ele, em vez de soltar, ele foi segurando e afrouxando na mão. Ele queimou a mão, ele queimou o antebraço, os 2 antebraços todos, uma queimadura. Ele chegou no outro dia do treinamento todo enfaixado e querendo processar o corpo de bombeiro, porque ele estava treinando dentro do quartel. Aí foi a minha vez. Fiz todos os exercícios, natação, e vão subir na corda, vai lá. Pá! Quando chegou na metade, falei, estou aguentando, laça a perna aí, segura essa corda. Não solta não, e xingou aquele palavrão. Seu pi! Falei, caramba, esse cara está mexendo com o meu brilho, irmão. Foi segurando. Eu soltei o peso do meu corpo, mas não soltei a corda, irmão. Pá, estourou meu músculo do braço. Eu não conseguia pegar um copo de água. Falei, Cristiane, e agora? Como é que vai ser a prova? A prova é amanhã. Fui para casa, orei, ungi com óleo, passei gelo, ungi com óleo de novo, passa gelo de novo, faz oração. Ele não sabia a notícia da minha mãe. Chegou o dia da prova, primeiro teste. Guerreiro, sobe na corda. Falou o meu número de inscrição, botei a bolsa no chão, me preparei, falei, Deus, me ajuda, me abençoa. Pulei, quando eu toquei na corda, meu braço doeu, eu soltei. Ele falou, o senhor está reprovado. Eu falei, deixa eu ir mais uma vez. Ele falou, guerreiro, olha para trás. Está vendo essa filona aí? Se eu liberar você, eu vou ter que liberar todo mundo. Você está reprovado, guerreiro. Boa sorte na próxima. Irmão, saí daquele quartel chorando. Peguei o ônibus chorando. Durante um bom tempo eu passava, não conseguia olhar para o lado do quartel, porque aquilo ali mandava uma mensagem para mim, você falhou. Você não conseguiu. Você fracassou. Teu vinho acabou. Talvez você esteja me ouvindo hoje. Você diga, pastor, coisinha tão pequena. Já passei por coisa muito pior. Caramba, sinto por você. Mas o que você chama de coisinha pequena foi
uma dor que eu senti. Porque o meu vinho acabou ali. Meu plano de casar com essa mulher acabou. Meu plano de construir uma carreira tinha acabado. Escuta, eu não sei qual o plano que para você foi encerrado. Eu não sei para você que plano você olhou para ele e pensou assim: acabou o vinho. E agora? Encerrou as minhas esperanças, encerrou a minha expectativa. E esse casal, eles estavam iniciando a vida 2, estavam iniciando a jornada. E pensa em iniciar uma jornada 2 com uma marca terrível. No teu casamento faltou vinho. E vinho na Bíblia sempre vai apontar para alegria. No dia do teu casamento não tinha alegria. No dia do teu casamento faltou o que toda festa tem à vontade, mas o teu não teve. Escuta, eu não sei que dor que você tem carregado nesse tempo. Eu não sei que projeto você não chegou até o fim dele e você falhou. Eu não sei que tipo de situação você tem vivido nesses dias de hoje, que tem mandado uma mensagem para a sua alma dizendo que você não foi capaz, ou que você não é capaz, ou que você é alguém fracassado, é alguém que foi derrotado. Mas eu quero te dizer que quando você convida Jesus para entrar na tua festa, o teu vinho pode ter acabado, mas Ele é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ele é poderoso para virar uma chave e mudar a nossa sorte. Ele é poderoso para hoje entrar na sua família, no seu casamento, começar uma transformação e uma mudança na sua família e na sua história. Olha o que diz o texto no versículo de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho contigo. Talvez você leia esse texto e diz assim: Jesus mal educado. Não. Quando um filho se referia à mãe dizendo mulher, era um ato de respeito para a cultura da época. Para a nossa, se a minha mãe fala: Júnior, acabou o vinho, e eu falo para ela: mulher, o que tenho contigo? Você pode dizer com todo direito: o pastor não está respeitando a mãe dele. Mas no caso de Jesus, quando ele fala mulher, era costume daquela época se referir à mãe daquele jeito, e era uma maneira honrosa de se tratar a mãe. Ele diz: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Eu quero dizer, seu projeto falhou, teu vinho acabou, tua alegria se extinguiu. Olha para Jesus e faz tudo o que ele falar para você. Olha para o que Jesus está falando e põe em prática tudo o que ele está mandando você fazer. A mãe de Jesus vira para os serventes. Esses serventes, o texto original chama, sabe de quê? Diáconos. Diáconos eram os que serviam a mesa. A Maria vira para os diáconos e diz assim: faz tudo o que ele está falando, só confia nele, só acredita nele. Eu quero dizer para você: sai daqui e confia em Jesus, irmão. Pare de confiar nas mentiras e nas sugestões mentirosas que Satanás está dizendo ao seu respeito. Pare de dar ouvido às sugestões mentirosas que o diabo tem falado no seu ouvido. Sabe, tem gente que está me ouvindo aqui que você já ouviu essa semana as sugestões mentirosas do diabo dizendo: eu vou fazer isso com a sua vida. Sua vida vai acabar assim. Você não vai conseguir isso. Você é fracassado nessa área aqui. Olha isso aqui, olha a sua vida. Olha como você não consegue concluir nada. Escuta. Ouve o que Jesus está falando ao teu respeito, irmão. Começa a dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando ao teu respeito. Pegue sua Bíblia, vá ler sua Bíblia e ouça aquilo que a palavra de Deus está falando ao teu respeito. Tem um texto de Jeremias que diz: eu sei muito bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e para lhe dar o fim que vocês desejaram. Escuta, Deus tem pensamentos ao meu respeito. Esses pensamentos no original é propósito.
Eu bem sei os propósitos que eu tenho a respeito de vocês. Deus tem propósito para a minha vida e para a sua. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus tem um propósito para você, meu irmão. Versículo de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Escuta, essas metretas eram capacidade de armazenar líquido, e cada metreta cabia 40 litros de líquido. Se cada uma tinha 2 ou 3, vamos pegar 3. 3 vezes 4, tinham 120 litros. Se eram 6 talhas, era 720 litros. Jesus olha para aquelas talhas, e versículo de número 7, Jesus diz assim: encham de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Escuta, Jesus hoje está falando para você encher tua talha de água, irmão. Pastor, o que é encher a talha de água? É você fazer aquilo que parece ser improvável. É você fazer, sabe, você cumprir uma ordem de Jesus. Parece absurdo. Falta vinho, Jesus manda encher. A talha, que era um tipo de utensílio que se usava para purificação. Todas as festas tinham uma talha, onde os convidados iam ali, lavavam as mãos, lavavam o rosto, faziam o seu asseio, se purificavam para entrar no ambiente da festa. E Jesus vira para os diáconos e diz assim: enche de água essas talhas. Vocês usaram ela para purificação, mas eu quero usar elas para um milagre. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Deus tem um milagre para fazer na vida dessa igreja. Deus tem um milagre para fazer na minha vida. Deus tem um milagre para fazer na sua, meu irmão. Ontem à noite eu estava meditando nesse texto. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Eu já li esse texto várias vezes. Algumas outras eu preguei na igreja. Por que o Senhor está me levando para esse texto para me pregar amanhã à noite na igreja? Sabe por quê? Porque tem gente que está aqui hoje, mas você parou de acreditar nas coisas mais simples que Jesus está mandando você fazer. Você espera sempre algo de sobrenatural. Sabe, aquela coisa pirotécnica, sabe, alguém rodando no manto, girando e falando: oh, muda até a voz, oh, servo meu. Tem gente que faz até barulho de trovão, irmão. Escuta, Jesus fala com coisas simples. Jesus usa coisas simples para descomplicar coisas terríveis na nossa vida. Jesus manda os caras: encha de água essas talhas. 720 litros de água. Quando eles acabam de encher, os diáconos dizem: Jesus, já enchemos. Aí ele pede algo mais absurdo ainda, Rafael. Pastor, o que ele pede? Versículo 8. Então lhes determinou. Ele fez o quê? Tá bom. Primeiro Jesus pede para encher. E os diáconos tinham que encher metade. Irmão, tem gente que ainda não experimentou do milagre na sua vida, continua vivendo fracassos e falhas, porque Jesus está mandando você encher, você enche só pela metade. Você para no meio do caminho, você não conclui. Eu quero dizer para você: vai até o fim, irmão. Não para mais não, querido. Aquilo que Jesus está mandando você fazer, faz até o fim. Pastor, eu estou sentindo de Deus que eu preciso jejuar. Jejua até o fim. Pastor, eu estou sentindo de Deus que eu preciso fazer um voto de oração. Vai até o fim. Pastor, eu estou sentindo de Deus que eu preciso subir no monte. Sobe até o fim, meu irmão. Mas não para. Eu lembro do início do meu ministério com a Cristiane. Essa mulher gosta muito de monte, irmão. E ela anda olhando para o Monte do Batão, falando: amor, vou subir de novo. Eu falei: vai com Deus, meu bem. Sobe, Jesus leva você e traz em paz, meu amor. A gente estava iniciando o ministério e ela estava indo para lá, para o monte dali do Batão, orar direto. E ela falou assim: amor, Deus mandou a gente fazer 40 montes. Eu falei: o monte já está feito, meu bem. Ela falou: não, amor, Deus mandou a gente subir 40 vezes.
antes da virada do ano. Falei, amém, Cristiane, tem certeza que foi Deus? Ela falou, tenho certeza. E começamos a nossa jornada. Ia terminar no dia 31 de dezembro. Começamos, subimos, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E quando chegou no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, a gente subiu aqui no Batã e a gente sempre passa o Natal lá na casa da mãe da Cristiane. E no dia 25 a gente vai para a casa da minha mãe. Quando chegou no dia 25, eu falei, pô, Cristiane, hoje é Natal, né? Jesus nasceu. A gente dá uma desculpa tão feia, irmão. É Natal, fraternidade, confraternização. Ela falou, amém. 10 da manhã a gente sobe o monte. Eu falei, Cristiane, mas a gente dormiu tarde. Ela falou, então 10 da manhã a gente sobe o monte. Eu falei, mas a gente está em Nilópolis, tem que ir lá para Realengo. A gente vai almoçar. Ela falou, 10 da manhã a gente sobe o monte. Essa mulher insistente, irmão. Eu não tenho noção da insistência dessa moça. Eu falei, amor, vamos. No outro dia a gente sobe 2 vezes. Negociando. Ela falou, amor, 10 da manhã a gente sobe o monte. Eu falei, mas que monte que a gente vai? Ela falou, tem um monte aqui em Mesquita. Tem um monte lá em Mesquita, Monte Horebe, irmão. Eis que te digo, santo e santa de Deus. A parada é sinistra. Quer fazer trilha? Vai lá no Monte Horebe. Vai lá. 10 da manhã, colocamos nossa roupa de monte. Eu tenho que dizer uma roupa consagrada, né? Botamos a roupa do monte e vamos. Peguei algumas informações, era como é que fazer para chegar. Começamos a subir. E na subida do monte tem um pessoal que fica na subida, né? Porque tem que dar uma consagrada antes, não? Tem uma parada do concerto lá. E aí eu fui subindo direto, irmão, consertar. Aleluia. Eu consertei tudo já, irmão. Começamos a subir, irmão. Pensa uma luta para subir aquele monte. Quando eu cheguei lá no topo, eu estava morto. Eu me joguei no chão. Puxando ar. Daqui a pouco sobe uma senhorinha, irmão. Aquela ali, o Noé saiu da arca, ela nasceu. Irmão, ela sobe com guarda-chuva, aquela meia calça 3/4. Irmão, quando ela bota o pé lá em cima, ela já vem girando no manto. E cara, que vergonha, cara. Eu morto aqui, morrendo, puxando ar, e a senhorinha na pressão. E essa galera não erra, irmão, o endereço. Veio direto. Parou na minha frente. Jovem! Falei, meu Deus. Eu jogado no chão e ela vapo, me arrebentando. Escuta, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Foi muito difícil para mim aquele dia, aquela subida. Mas eu tinha que concluir um voto. Porque tem muita gente, sabe que o vinho acabou, porque ele faz voto, mas não cumpre. Jesus está dando uma ordem, enche as talhas de água. Ele começa a encher, quando a situação começa, sabe, o nublado começa a sair, começa o céu ficar um pouquinho azul, ele para. Eu quero dizer para você, não pare mais na tua jornada, meu irmão. Não pare mais em nada que você for fazer. Vá até o fim, conclua seus ciclos e que Deus te abençoe, querido. Não para não, amado. Escuta, eu já tive muitas situações que se apresentaram diante de mim para mim parar. A igreja está aqui hoje, teve situações, sabe, que se apresentaram. Para, Júnior, não dá mais. Mas eu preferi ouvir a voz do Senhor. Continua enchendo as talhas de água. Tem muitas situações que você já ouviu. Vai descansar um pouco. Vai
Vai refrescar a mente um pouco. Sabe onde eu refresco a minha mente? Quando eu mergulho em Deus. Sabe onde eu descanso? Quando eu me volto para Ele. Quando eu me encontro nele, aí eu encontro meu lugar de descanso. E eu quero te dizer, teu vinho acabou. Tua alegria se esvaiu. Seu projeto, você acha que você falhou nele? Mergulhe em Deus, irmão. Você pode dizer para quem está do seu lado, irmão, mergulhe em Deus e conclua. Ouça aquilo que Jesus está falando para você e vai até o fim. A Bíblia diz que os diáconos enchem as talhas totalmente. Versículo 8. Então lhes determinou: tirem agora e levem para o mestre Sala. E eles o fizeram. Sabe quem era o mestre Sala? Era o superintendente de todo um jantar que estava acontecendo. O mestre Sala é a figura hoje do... Qual é o nome daquela pessoa que trabalha, que fica segurando o negócio da noiva? Como é que é, William? Cerimonialista. Cerimonialista. Eu fiz alguns casamentos. E cerimonialistas, eles são uma pessoa assim bem diferente. Tem algum cerimonialista aqui? Se tiver, eu vou orar por você agora, irmão. E eu fui fazer a cerimonialista. Ó, pastor, aqui é assim. Falei, me dá sua mão aqui. Deixa eu fazer uma oração por você. Ela, por quê? Falei, porque você está trabalhando e eu vou servir o casal fazendo a cerimônia deles. Então a gente tem que entrar em harmonia. Dá a mão aqui, vamos orar junto. Porque a festa é deles, não é nem minha nem sua. Não vão atrapalhar a festa deles, não. Nunca ninguém falou assim comigo, hein, pastor? Falei, legal. Ouviu a primeira vez. Escuta, o cerimonialista, irmão, ou o mestre Sala, era a pessoa responsável por todo o salão onde estava acontecendo a festa. Ele que mandava, olha, vai, serve lá, ó, aquela moça ali, a mãe de Jesus, serve ela, o nome dela é Maria, serve ela. Ó, a mesa tal, tá reclamando, não tá chegando salgadinho, vai lá, ó, entope aquela turma ali de salgadinho. Acabou o vinho, o mestre Sala sabia que tinha acabado o vinho, só que ele não sabia que Jesus mandou encher as talhas da cerimônia de purificação de água e tirar a água e entregar para ele beber. Agora escuta, será que tem diácono aqui que só está disponível só para ouvir a voz de Jesus, ainda que a ordem pareça ser a mais absurda que for? Irmãos, os diáconos sabiam o que eles tinham feito. Colocaram 720 litros de água dentro das talhas de purificação onde se lavava a mão. E agora Jesus fala assim, pega lá, mete lá uma taça e leva para o mestre de cerimônia para ele provar. Dá para andar na razão com Jesus? Nosso grande problema é que a gente quer ver milagres de Jesus, mas a gente quer racionalizar os milagres de Jesus. Eu quero te dizer, os milagres de Jesus não é para você racionalizar. Os milagres de Jesus é para você experimentar. Você quer milagre de Deus no seu casamento? Não é para você racionalizar, mas ele é assim, ela é assim, mas ele fez isso, ela fez isso. Não! Enquanto eu fico racionalizando, enquanto eu quero ter razão, não, é a Cristiane que está errada, ela não, é o Júnior que está errado. Enquanto eu faço isso, irmão, eu não vejo água se transformando em vinho e eu continuo com o meu projeto falido. Mas quando eu ouço a voz de Jesus, que Ele está dizendo, faz isso. Quando eu ouço a voz dEle e eu ando debaixo do comando dEle, aquilo que para todo mundo é água, para mim é, sabe o que? É milagre de Deus. O que para todo mundo é água, para mim é milagre de Deus, irmão. O que para todo mundo é loucura, para mim é poder de Deus. O que para todo mundo, sabe, é coisa doida da cabeça, para mim é o poder de Deus se manifestando. Você está ouvindo isso aí? Muito bem, meu irmão. Tem um milagre de Deus para a sua vida também, querido. Pastor, eu quero viver esse milagre. Então para de racionalizar e começa a experimentar de Jesus.
ouvi uma pessoa dias atrás dizendo: faz isso, e daqui a 3 dias me liga para ver se tua vida não vai estar diferente. Eu quero dizer para você: ouve Jesus. E me disse daqui a algum tempo, que eu não posso determinar tempo, Ele pode fazer essa noite ainda na sua vida. Pode fazer amanhã, quando você acordar. Ele pode fazer agora no culto. Quem sou eu para determinar tempo na sua vida? Mas eu quero te dizer uma coisa: se você parar para ouvir a voz dele, aquilo que para você é a água vai se transformar no melhor vinho da tua vida, em nome de Jesus. Ele é especialista em pegar aquilo que para nós é desistência, em pegar aquilo que para nós é fracasso, em pegar aquilo que para nós é um projeto que faliu. Ele é especialista em transformar aquilo em vitória, em transformar aquilo em milagre, em transformar aquilo em poder de Deus. Eu não sei o que na sua vida hoje você olha e você vê vinho acabando, mas eu quero lhe dizer que Deus quer fazer um milagre em sua vida. Eu quero encerrar lendo o texto, verso 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam, os serventes, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem um vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Tem um bom vinho de Deus guardado para a minha vida e para a sua. Pastor, a melhor fase da minha vida foi 1795. Ô irmão, eu louvo a Deus por tudo que Deus fez por minha vida lá atrás. Eu louvo a Deus, eu lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava lá em Manhuaçu, numa casa de gente que eu não conhecia. Eu vivi uma experiência, sim, atípica, uma experiência sobrenatural. Mas foi para aquele dia. Passou. O culto de semana passada foi uma bênção. E eu louvo a Deus porque tem pessoas que me mandam mensagem: pastor, aquele culto foi uma bênção. Pastor, a palavra de ontem, caramba, me fortaleceu. Isso me impulsiona a continuar a minha jornada. Mas eu quero dizer que o culto da semana passada acabou. Passou. Aquilo que eu experimentei lá no início da minha jornada, quando eu e Cristiano chegamos aqui, casalzinho de namorado, para servir na igreja que meu pai pastoreava, acabou. Passou. Só serve de boas memórias, lembranças boas. E uma base muito sólida que não me deixou cair. Uma base muito firme que me manteve até aqui, que vai me impulsionar até o dia que eu partir dessa terra, até o dia que Jesus voltar, meu irmão. Mas escuta, serve para memória e serve para marcos e serve como base. Mas para hoje, Deus tem um vinho novo hoje. O vinho de ontem eu bebi ontem. O de hoje, eu tenho que beber o que Deus tem para hoje. Por isso que a Bíblia vai dizer: o pão nosso de cada dia. Hoje ele tem um milagre. Amanhã, o de hoje já passou. Amanhã ele quer fazer algo novo na minha vida. Na terça-feira ele vai fazer outra coisa nova na minha vida. Na quarta-feira ele vai fazer outra coisa nova na sua vida. No culto do domingo que vem ele vai fazer outra coisa nova na minha e na tua vida, meu irmão. Porque cada dia Deus tem um vinho novo para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Agora, se eu continuo, não, mas eu quero aquilo de lá de trás. Escuta, foi uma ótima experiência.
Foi um tempo maravilhoso. Mas passou aquele vinho. Deus tem algo novo para nós hoje. E eu quero dizer para você, irmão, eu sinto o cheiro de um vinho novo sendo derramado nessa casa. E a Bíblia Sagrada é um texto que não sai da minha boca. Coisa que olho não viu, ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração de homem nenhum. É o que Ele tem preparado. Sabe para quem? Para aqueles a quem Ele ama. Eu quero dizer para você, essa pessoa é você, meu irmão. Pastor, mas o meu vinho acabou. Esse Jesus está na festa, Ele vai dar uma ordem. Pode ser a mais absurda, mas o milagre vai acontecer. E o vinho novo vai ser liberado. O texto termina, verso de número 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou sua glória. E os seus discípulos, que você saia daqui hoje crendo em Jesus. Que você como discípulo saia daqui hoje crendo em Jesus. É mais do que a gente... Hoje pela manhã eu estava falando na escola. É um termo que a gente usa, dizendo a pessoa virou crente. Quem vira, desvira. Ou então, a pessoa entrou para a igreja. Quem entra, sai. Agora quem experimenta do novo nascimento, quem experimenta de beber do vinho novo de Deus, escuta, todo dia tem algo novo para acontecer na vida dessa pessoa. Eu louvo muito a Deus pelas experiências que eu e minha esposa tivemos há tempos atrás. Louvo a Deus pela semana que passou, irmão. O culto de domingo foi maravilhoso. Mas ele só continua só no YouTube. E teve um culto que para mim foi muito marcante aqui, irmão. Para mim, eu não sei se o céu desceu, se eu subi, eu sei que foi para mim diferente. Eu cheguei em casa, eu quis assistir de novo. Eu pus lá no canal do YouTube. Falei, Deus vai falar comigo de novo. E sabe o que aconteceu? Nada. Eu falei, por que não foi bom? Porque o que Deus tinha para derramar, Ele derramou aqui. Ponto. Assim como eu também já assisti palavras no YouTube que foram um toque de Deus na minha vida. Eu sozinho na frente da tela, vendo um pastor pregando, e eu chorava. Falei, Deus, eu quero isso aí para a minha vida. Eu fui ver de novo a palavra. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque era aquela hora que Deus estava derramando vinhos novos sobre a minha vida. E eu quero te dizer que Deus está derramando vinho novo aqui nessa casa hoje. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, mas abre o teu coração e diz, Deus, acabou o meu vinho, mas eu estou na casa onde o Senhor está. E na casa onde o Senhor está, o Senhor pega os materiais que são para as tradições dos homens, para confundir as tradições dos homens. O Senhor faz o milagre acontecer. E eu quero beber do teu milagre. Talvez o seu milagre esteja dentro da sua casa. Talvez o seu milagre seja a conversão de alguém da sua família. Talvez o seu milagre seja, sabe, a sua aproximação da pessoa do Espírito Santo e você tendo um relacionamento com Ele que você nunca teve. Talvez o seu milagre seja a cura de uma enfermidade. Eu não sei que milagre ou que vinho novo você precisa, mas eu quero lhe dizer que aquele que transforma água em vinho, aquele que transforma a frustração em uma bênção tamanha, Ele estava lá em Caná da Galileia e Ele também está aqui hoje. Ele continua sendo o mesmo que operou lá em Caná da Galileia, e Ele opera aqui hoje nessa casa. Basta que tenha alguém, um servente, um diácono, alguém que ouça
a voz dele dizendo: enche de água. Enche de água. Mas enche totalmente, não enche pela metade. Enche de água. Será que você pode fechar os teus olhos e dizer: Senhor, enche de água. Enche de água, Senhor, e faz um milagre acontecer na minha vida. Enche de água, porque até aqui eu tenho colhido frustrações. Enche de água, porque até aqui eu tenho colhido de fracassos. Enche de água, porque até aqui o meu vinho tem acabado e tem me trazido vexame e vergonha. Enche de água. Enche de água de novo. Se você hoje quer que a tua vida se encha de novo, que a água vai transformar em vinho, eu queria que tu desse um passo em direção a Ele. Eu queria que você respondesse à voz dele. Não é a voz do pastor.